Oi gente, eu sou a Aline, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre arte cristã e nesse mês estamos falando sobre algo muito importante que é sobre o Setembro Amarelo. Estamos aqui com o Eduardo e a Bianca. Dá oi aí. Oi! Fala aí, gente. Eles são os líderes do teatro aqui da nossa igreja e hoje nós vamos falar sobre um trabalho muito lindo que eles têm feito nas escolas. Então, gente, começando esse vídeo, já vou pedir o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva e compartilhe aí essa ideia que com certeza vai dar algumas outras ideias para o seu ministério de teatro na sua igreja. Então vamos lá, gente. Primeiro eu quero perguntar para vocês, quero que vocês expliquem para o pessoal como que vocês fazem esse trabalho, como que funciona e como tem ajudado as pessoas que estão passando por depressão e até mesmo tentativa para tirar sua própria vida. Tá, eu começo. Eu falo bem alto, né? Não tem problema aí com áudio. Bom, pessoal, o nome do nosso ministério se chama Haja Luz, né? Então a gente já faz esse trabalho de apresentação no teatro nas escolas já faz 2 anos, né? Que nós fazemos. É um teatro que o título dele é Os 5 Mundos. 5 Mundos. Os 5 Mundos. E que mostra lá a vida da Clara, que ela é uma pessoa que é uma menina que ela passa várias situações ali. E durante o teatro, tudo aquilo vai cooperando para que no final ela tenha vontade de se suicidar. Só que ali com o trabalho, ela entende qual é a finalidade dela não se matar. Ela entende que ela precisa de ajuda, né? Porque a gente sempre fica olhando às vezes nas séries, nos filmes, né? As pessoas, que vai acontecer esse desfecho aqui do filme, o filme está caminhando para aquele caminho. E no nosso teatro também, a Clara vai indo ali para tirar a própria vida. Só que quando chega lá no final, ela entende que ela precisa de ajuda. Então esse teatro, ele serve para conscientizar as pessoas de lá, os adolescentes, porque o que a gente mais tem aqui na nossa cidade, não só aqui na nossa cidade, mas em todo lugar, é que o suicídio é muito alto entre adolescentes. E ainda mais eles que passam por muitas situações de bullying, em casa, problemas com os familiares, né? E aí essa dificuldade toda vai acrescentando uma carga dentro deles. E aí eles não sabem o que fazer com isso. Então nesse teatro a gente pega essas várias situações que acontecem e a gente mostra o que eles podem fazer com isso. Que é procurar ajuda, que é essa conscientização para que eles não cheguem no fundo do poço, sabe? Para que não aconteça aquele problema. Então ao longo desses 2 anos a gente tem muitos resultados positivos. Várias pessoas que desistiram dessa ideia. Vários adolescentes, inclusive. Eu vou dizer uma coisa assim, eu assisti o teatro, que foi colocado para nós lá no Acampoder, né? Sim. E eu me identifiquei muito. Porque quando eu era adolescente, eu passei por algumas daquelas situações. Sabe? Eu não cheguei a tentar algo, mas eu pensava muito naquilo ali. E eu fiquei olhando o teatro e me lembrando das coisas que eu vivi, sabe? Quando eu era adolescente. Que as pessoas, elas dizem, que isso é bobagem, que isso não é importante, que é bobagem de adolescente, sabe? E naquele momento, só tu sabe aquilo que tu tá passando. Não importa se tu tem 15 ou 16 anos. Aquilo ali tá sendo algo importante, né? E eu me lembrei daquilo, sabe? E eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tivesse visto esse teatro quando eu era guria, sabe? Quando eu era adolescente, com certeza teria me ajudado. Uma coisa que a gente vê muito é a repercussão do teatro, né? Porque a gente fez esse teatro voltado para jovens, só que no teatro a gente encontra o papel de toda uma família ali. Por isso que a gente fala 5 mundos, porque ele não mostra só o mundo da Clara, que é a personagem que é a vítima da história, mas ele mostra também o que tem por trás de cada um dos personagens. A gente também mostra o passado de cada um. Então ali é como se fosse cada pessoa com um mundo, né? Cada pessoa tem o seu mundo. Então a gente fala 5 mundos porque ele mostra tudo que tem ali. E o objetivo do teatro é alcançar jovens de escolas. Mas no final a gente, no último ano, agora a gente teve uma repercussão muito grande que a gente apresentou em eventos da saúde,
a gente foi para CEMED, que é a Secretaria de Professores, a gente apresentou para todos os professores do município. Porque a gente aborda também o lado da família em si, porque dentro desse teatro tem o lado do pai, tem o lado da mãe, né? Mostra também ali a realidade dos amigos da Clara. Então a gente vê também o pai, a mãe e o professor no teatro. Então a gente vê que o pai, ele passou muita dificuldade, no caso da peça, ele passou muita dificuldade na infância dele. Aí Assim, explica o porquê que ele está agindo daquela forma. Exatamente. Inclusive no teatro tem uma parte que mostra o passado do pai, o passado da mãe. E aí a gente entende por que ele tratava a Clara daquela forma. Por que o pai da Clara tratava ela daquela forma. Por causa do que ele vivenciou no passado. Por que a mãe da Clara agia daquele jeito ali. Que todos eles judiavam da Clara, vamos botar assim. Né? Sim, o alvo os adolescentes das escolas, os jovens, mas inconscientemente acaba influenciando nos professores, porque eles também têm famílias. Muitos professores. Todas as pessoas que estão assistindo está entrando uma reflexão, digamos assim. Sim. Porque a gente é muito de fazer o que fizeram para nós. Isso é fato. Então, a gente sabe, a gente conhece, o tempo todo aí a gente fazendo teatro, a gente viu várias situações em que pais, eles eram muito brutos com os filhos, assim, que não demonstram amor. Geralmente são pais que não tiveram amor, não receberam. A gente vê professores ali, às vezes muitos professores choravam durante a peça porque ficavam se lembrando dos seus pais, como trataram eles. Tinha professores ali que disseram assim, olha, teve uma que disse assim pra mim, o meu pai, eu tô chorando muito aqui nesse teatro porque eu vi o meu pai ali, a forma como o meu pai me tratava. Ela é uma pessoa já trabalha bem, leva uma vida boa, mas ela reconheceu o pai dela no teatro, a forma como ele tratava, né? Sentimentos que eram guardados dentro dela que na hora saem, né? Sim. E ela demonstra em lágrimas, a gente tem situações... E acaba gerando até um perdão, né? Com certeza, com certeza. E nesse tempo, com certeza, teve algumas histórias que chamaram mais atenção, que aconteceram, e a Bianca vai contar para nós. Bom, a gente teve várias histórias, a gente teve muitos testemunhos ali no meio das apresentações, mas uma que me impactou foi de um dia que a gente apresentou numa escola, que a gente fez 5 apresentações seguidas, e aí na última apresentação, era de noite, eu lembro que a gente estava muito cansada. 5 apresentações já é coisa de profissional. Já é coisa de novela. Aí a gente estava bem cansado nesse dia. Aí na última apresentação, eu lembro que eu estava suando, assim, que estava quente, eu estava com uma blusa de manga comprida, e aí terminou a apresentação, todo mundo querendo ir embora para casa, e eu, não vou conseguir. E eu estava com uma maquiagem no braço, e tava uma meleca aquilo, tava tudo grudando, assim. Aí eu fui no banheiro da escola, aí cheguei lá, entrei no banheiro, troquei a blusa, e aí escutei um barulho assim de choro, assim, e aí eu saí do banheiro e olhei, tinha uma menina no chão chorando com 2 amigas em volta, e aí tava chorando assim, muito. E aí eu olhei pra trás, vi aquela menina, e aí me apavorei, aí voltei para o banheiro, assim, pra pia, aí lavei o braço ali, fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Aí terminei de lavar o braço e virei dar uma água pra ela, aí as gurias olharam assim, não tem água. Aí eu me sentei do lado dela, eu lembro que eu sentei no chão do lado dessa menina, e as meninas me olharam e foram embora e me deixaram sozinha, e eu fiquei apavorada, né? Fiquei, meu Deus, e agora? Mas aí eu cheguei para aquela menina assim, lembrei de todo o treinamento que a gente teve, né? Todas as situações que a gente já tinha passado, as experiências. E aí eu sentei do lado daquela menina e comecei a aconselhar ela começou a me contar o que tinha acontecido. E ela disse que naquele dia ela não ia ir na aula. E aí naquele dia ela tinha saído para tentar se suicidar, naquele exato dia. E aí no final ela ficou com medo e aí resolveu ir para aula. E aí a gente teve a apresentação que interrompeu a aula deles, e no final, depois daquele teatro, daquela apresentação, ela começou a chorar e foi pro banheiro, justo aonde eu estava, porque já era para ter ido embora. E eu estava naquele banheiro, a gente conversou, a gente se abraçou, depois daquilo a gente ficou com contato dela, a gente teve um acompanhamento com ela, mas o engraçado é que naquele dia, o que mais marcou foi porque ela tinha remédios e tinha uma gilete, que foi o que ela iria usar para tirar a vida, né? E aí ela entregou aquilo. E aquilo lá foi o que mais marcou, porque não era para ter acontecido e aconteceu. E eu acredito que foi tudo
foi que tudo que aconteceu foi tudo gerado, tudo manipulado por Deus para que tivesse acontecido, sabe? Até hoje eu converso com ela e a gente vê a evolução do que aconteceu. Hoje ela disse que ela encontrou a alegria dela, que ela está bem. E uma coisa que me chama a atenção é que na maioria das pessoas, na maioria dos jovens que vêm pedir conselhos, se aconselhar com a gente, tudo, quase 99% é problemas familiares. E aí a gente volta no assunto, por que aquela pessoa me trata mal? Aí a gente lembra, ela não vai conseguir passar amor se ela não recebeu amor. Então o que a gente procura é passar amor para esses jovens, mostrar para eles que eles são especiais e que a gente está ali para apoiar eles. Então eu acho que Isso assim, ó, chama atenção porque nós temos ainda muito preconceito dentro da igreja sobre as artes, né? Principalmente ligado assim, ó, diretamente à dança, ao teatro, até ao louvor ainda existe muito preconceito, nós vemos isso. E aí tu poder ver que a arte está ajudando vidas, porque a palavra fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, naquele dia, se tiveram 5 apresentações e falou só com aquela pessoa, já valeu o dia. Com certeza. Porque foi uma vida que foi salva, sabe? Então, isso também ajuda a romper um pouco desse preconceito que as pessoas às vezes têm e acham que não é certo ter o teatro ou ter algum outro tipo de arte dentro da igreja e às vezes menosprezam aquilo ali. E não entendem a importância das vidas. Porque na real o teatro, ele tem a função da gente usar a arte para passar uma mensagem, assim como é a dança, assim como é o louvor. Assim como é a própria ministração do pastor. A própria ministração do pastor ali, porque a gente às vezes fica muito baseado, não, tem que ter alguém que ministre algo. Não. É claro que é muito importante, mas a dança, o teatro em si, o louvor, como a gente está falando aqui, eles passam mensagem. E outra, a gente, falar um pouquinho de histórias, esse teatro ele trouxe muita maturidade para a equipe do teatro, porque não foi algo que a gente desenvolveu em uma semana. Se eu não estou errado, a gente levou 1 mês para desenvolver a ideia inicial. Assim, tipo, foi mais, porque a gente ia fazendo um pouquinho, entendeu? A gente ia fazendo a primeira cena, muda isso aqui, muda aquilo ali. Só para tirar do papel. Só para tirar do papel. Meses. Eu lembro que a gente tinha, me pediram... Acho que a gente começou uns 3 meses antes da Copa, a gente começou tipo em dezembro, assim. Não, mas olha, tu não lembra, me pediram o teatro e aí a gente escreveu. A minha casa pegou fogo. E aí aquele teatro estava no computador que derreteu. É verdade. E aí depois, cadê o teatro, Bia? Que meu Deus, eu não lembro de nada. Eu tinha escrito ele e aí a gente começou a refazer ele. Aí eu fui lembrando. Pequeno detalhe, né? Pegou fogo na casa dela. Perdemos o teatro, perdemos mais coisas também. Nossa, mas aí não é que o Espírito Santo foi nos inspirando ali, o teatro saiu do papel e, claro, teve muitas modificações depois dos ensaios. Porque uma coisa que é legal na arte é justamente isso, né? Que não é nada engessado. A gente sempre vai indo, aquela ideia inicial que a gente tem, ela sempre vai se adaptando e o teatro, ele só foi, ele só deu o impacto que foi porque todo mundo aqui estava comprometido com o objetivo dele. Exatamente. E vocês já pararam para pensar sobre o impacto de vocês que apresentam na vida de vocês? Porque normalmente vocês levam para passar para outras pessoas. Mas eu tenho certeza que todo o ministério, todo o grupo também sofreu algum tipo de impacto com isso. Sim, como eu falei, a gente teve bastante maturidade das pessoas, porque, cara, imagina, a gente vai apresentar um teatro sobre o suicídio, conscientização sobre o suicídio. Então a gente não pode ser infantil, a gente não pode ter comportamentos infantis, porque é impossível no teatro você ter uma postura fora do palco, fora ali na tua vida pessoal, e tu querer que isso não afete o teu trabalho lá na hora que você apresenta. Isso é fato. Não adianta, se você é infantil, não tem um pensamento assim, de comprometimento, mínimo de comprometimento para fazer uma peça nesse nível, o teatro sai ruim. Tu vê que destoa. Todo mundo estava no mesmo nível para poder fazer o teatro, no mesmo nível de comprometimento, de técnica, porque se tivesse um ali que não tivesse comprometido, que não entendesse o que é esse teatro, eles não conseguiriam fazer, a gente não conseguiria ter esse efeito que foi, porque a gente foi em mais de
20 escolas? Tranquilo, né? Tranquilo, mais do que 20 escolas. E a responsabilidade que é para a gente apresentar isso para professores, diretores de escola, para profissionais de saúde, né? Vários enfermeiros assistindo aquele teatro, psicólogos assistindo ali e dizendo, olha, esse teatro de vocês está excelente. Né? Ele aborda, porque foi difícil fazer situações. Eu imagino. Sabe as situações que a gente falou aqui da Clara sofrendo bullying, dos pais judiando da Clara, foram momentos de superação dos personagens, sabe? Porque teve pessoas aqui que passaram essas situações, como tu falou, eu guria passei isso aí. Né? O pai judiando, a mãe judiando. Eu acho que a gente vai ter que filmar esse teatro e colocar no YouTube. Dia sim, um sonho nosso, filmar bem direitinho. Depois que a gente alcançar todo mundo, né? A gente tem essa função do testemunho da gente mesmo, da equipe. Nossa equipe é grandinha, né? Tem mais ou menos 20 pessoas. Umas 20 pessoas. E aí teve ensaios que a gente fazia e aí acabava, quando vê, metade do ensaio era só choro. Porque as situações que aconteciam, muitas vezes a gente acabava tomando pra si ali. Muitas vezes eu acabava sentindo a dor da Clara, pensando que tem pessoas passando por aquelas situações. E aí isso torna a gente mais sensível a olhar para o lado e ver a pessoa. É verdade. Se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Também lembro de teatros, teve alguns ensaios em que a Bianca ela ia fazer um momento ali com o irmão, que tem um irmão que vem conversar com ela e aí eles debatem um pouco. E eu me lembro de alguns ensaios em que a Bianca ela pediu um tempinho, porque realmente era emocionante fazer aquela parte. E ela pediu um tempo, mas dá só um pouquinho. Ela ficava ali uns 30 segundos ali, deu, vamos. Porque é difícil você trabalhar as emoções dentro, assim, se tu não é acostumado. Tem muita gente do teatro, que a gente tá falando sobre superação, né, que conseguiu demonstrar melhor os sentimentos com isso. Porque às vezes é difícil a gente, né, expressar os sentimentos, expressar aquilo que sente. E esse teatro aí teve vários impactos positivos. Traduzindo, foi um projeto enviado por Deus que ele. tocou vocês do ministério, tocou nós da igreja, que nós já vimos, e milhares de pessoas pela cidade inteira. E eu sei que não vai parar por aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir. Muito legal, por isso que a gente está falando sobre isso, que eu espero que tenha inspirado você que está assistindo a fazer algo desse tipo, né? Seja dança, seja teatro, seja louvor, seja uma ação social, qualquer coisa que toque outras pessoas, porque a depressão ela é muito séria, ela é real, ela está acontecendo tanto fora como dentro da igreja. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa levar ajuda àqueles que precisam, ajudar aquelas pessoas a sair dessa escuridão.